Olá, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em mais um dos milagres que Jesus realizou quando ele esteve aqui na terra em seu ministério. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 27. O texto ele fala sobre a cura de 2 cegos. Diz assim o texto sagrado: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Está aí, portanto, a leitura do texto, onde relata o milagre, quando Jesus ele cura 2 homens. Eles eram cegos e Jesus realiza este milagre aqui maravilhoso. Impressionante que esse milagre ele foi registrado somente por Mateus. Mateus ele não dá assim, muitos detalhes, o local, como foi feito. Ele é mais sintético em suas narrações. E ele aqui usa o versículo 27, o 28, o 29 e o 30 e o 31 para narrar este milagre que Jesus realizou. Inclusive ele fala da cura de 2 cegos. A Bíblia, ou melhor, os evangelhos de Jesus, eles registraram aproximadamente 6 milagres nos que diz respeito à restituição da visão. E cada um destes milagres em que Jesus ele restitui a visão, alguns deles Jesus faz de forma assim diferente. Este aqui diz que Jesus ele toca nos olhos destes 2 homens e imediatamente a sua visão, as suas visões são restauradas destes 2 homens. Tem um outro milagre de Jesus em que ele cuspiu no solo, faz um lodo, faz um barro, ele passa nos olhos de um homem e manda que o mesmo vá até o tanque de Siloé. E quando ele lavou, ele ficou curado. Jesus usou outro meio para curar este homem. Tem outro caso também que Jesus ele ora para um determinado homem que estava cego, e quando Jesus termina de orar, ele pergunta: Você vê? Olha, eu vejo, Senhor, mas eu vejo os homens como árvores. Ele ora novamente e aí sim a visão daquele homem é completamente restaurada. Então, as formas como Jesus fazia os milagres, muitas das vezes, não tem uma explicação lógica, porque é pela fé. E esse aqui, Jesus não fez lodo, simplesmente Jesus tocou nos seus olhos e os 2 homens foram curados. Outra coisa que eu fico aqui pensando é o seguinte: com certeza estes 2 homens
eles já tinham ouvido falar de Jesus. Com certeza. Eles eram desprovidos de um dos 5 sentidos que compõem o corpo humano, que é a audição, que é o tato, a visão, o paladar e o olfato. Destes 5, estes 2 homens, eles eram desprovidos da visão, que é muito importante. Este sentido ele é importantíssimo em nosso corpo. A visão é a janela do corpo. Tem outros sentidos também importantíssimos, mas a visão é muito importante para nós. E impressionante que o ser humano ele tem uma capacidade muito grande. Quando ele perde a visão, os demais sentidos eles se tornam mais aguçados. Vocês podem reparar que a pessoa que é cega, a sua audição ela é muito aguçada. Outras pessoas também desenvolvem o cheiro, né? o olfato. O olfato desta pessoa fica muito aguçada. Então, essa é a capacidade do ser humano. E estes homens aqui, com certeza, eles tinham uma audição muito aguçada. Com certeza eles ouviram falar de Jesus, e quando eles ouviram falar de Jesus, eles começaram a seguir Jesus. E eles conheciam Jesus de ouvir falar, porque eles gritaram por Jesus pelo seu título messiânico, que era Filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico. Vocês podem ver que outros milagres, alguém também gritou por Jesus pelo seu título messiânico. Aquela mulher Cirofenícia, ela também chamou Jesus pelo seu título messiânico, Filho de Davi. Eles conheciam Jesus pelo seu título messiânico. E esses 2 homens aqui, eles chamaram Jesus gritando, pedindo misericórdia. Tudo indica, lendo o texto de Mateus, apesar de ser bem sintético, tudo indica que Jesus ele não deu a mínima atenção para aqueles 2 homens. O que indica é que estes homens começaram a seguir Jesus ainda na rua, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, não sei se Jesus olhou para trás, eu não sei, tudo indica que Jesus não deu a mínima atenção. E Jesus foi em direção ao lugar que ele estava indo. Diz aqui o texto que ele entrou numa casa. E os homens ainda, aqueles 2 cegos, com certeza guiados por alguém, ainda continuavam a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus entrou naquela casa, aí Jesus faz uma pergunta. Diz aqui no versículo 28, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Jesus faz uma pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eu não sei porque Jesus não queria fazer um milagre em público, talvez para não se expor tanto, até porque esses 2 homens estavam chamando ele pelo seu título messiânico. Isso causaria um sério transtorno com relação às autoridades judaicas. Os judeus eles não aceitavam Jesus como Messias. Então, em público, eles chamarem Jesus pelo título messiânico e ainda assim eles realizaram o milagre, que é dar visão aos cegos. Isto já havia sido prometido lá por Isaías, pelos profetas, que o Messias ele viria levando sobre ele as nossas dores, abrindo os olhos aos cegos. Então, se Jesus, além de ser chamado pelo título messiânico, ainda fizesse um milagre ali em público, com certeza ele atrairia a atenção de um povo que queria vê-lo morto. Talvez seja por isso que Jesus, depois que ele entrou em casa, é que ele fez essa pergunta: vocês creem que eu sou capaz? E eles responderam: sim, Senhor,
nós cremos. O fato é que nós cremos tanto, é que nós não desistimos. Nós viemos atrás do Senhor. E naquele momento, Jesus toca nos olhos daqueles dois homens. E imediatamente a visão daqueles dois homens, ela foi restaurada. E Jesus ainda faz uma advertência. Ele advertiu severamente: olha, não diga nada a ninguém. Eu não sei se Jesus estava pedindo para que não dissessem, não contassem para ninguém com relação ao milagre ou com relação ao seu título messiânico. O interessante é que após aqueles homens, quando eles saíram dali, daquele lugar em que Jesus, daquela casa onde Jesus fez aquele milagre, eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. O que eu aprendo aqui com este milagre é algo interessante. Muitas das vezes, Jesus, ele quer ver a nossa perseverança. Muitas das vezes, Jesus quer testar a nossa paciência no que se diz respeito a um milagre, a uma resolução de um problema. Ele quer ver até onde nós temos paciência, nós temos perseverança de esperar por um milagre. Jesus testou aqueles dois homens. Talvez, se fosse eu que estivesse gritando em plena rua, com todas as minhas forças: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se Jesus nem tivesse olhado para trás, eu automaticamente viraria as costas e iria embora para a minha casa. Mas aqueles dois homens, eles não desistiram. Mesmo diante daquela circunstância em que Jesus não dá atenção para eles, Jesus não deu atenção, eles continuaram insistindo. E na insistência é que eles receberam o seu milagre. Por isso, muitas das vezes, Jesus nos prova, fazendo-nos esperar. Mas quando esperamos e confiamos em Jesus, com certeza, a bênção e o milagre virá em nossas vidas. Que Deus em Cristo o abençoe. Amém.